Agora vou resolver a ficha de trabalho de Excel sobre fórmulas, funções, gráficos e algumas formatações. A primeira questão é uma questão relacionada com as formatações e pede para aplicar à coluna A a largura 8. Portanto, selecionando a coluna A, formatar na largura, posso definir o valor 8. Depois unir e centrar o intervalo A2, H2, unir e centrar. E aplicar um limite duplo. Relativamente aos limites, podemos ter sempre aqui a opção mais limites, que ao selecionar o limite duplo, posso aplicar a todo o contorno. Limite duplo. Ordenados de setembro de 2014, com o tipo de letra verdana, posso escrever a letra E e automaticamente deslocar-me mais rapidamente para o tipo de letra que pretendo. Com o tamanho 14. Depois formatar as células D5, H10 com um formato do tipo moeda, com as duas casas decimais. Aplicar o estilo negrito e um fundo amarelo à célula B13. Para B13, esta célula tem um fundo amarelo e aplicar o estilo negrito. Na questão número 2 é então pedido para introduzir uma fórmula na célula E5 de forma a calcular o valor a pagar à Segurança Social sobre um determinado ordenado. A taxa encontra-se na célula C13. Portanto, esta taxa vai incidir sobre o ordenado bruto. Portanto, vou ter que multiplicar a taxa pelo valor. Depois de fazer a fórmula para a célula E5, devo copiá-la até à célula E10. Neste caso, vou começar pelo sinal de igual, pela célula D5, até multiplicar pela célula C13. O resultado está correto, só que ao copiar os dados de baixo vão ficar mal, porque na segunda fórmula, se é verdade que o D6 está correto, o C14 não está, ou seja, fez o endereço relativo, quando nesta circunstância o que se pretende é que este endereço fique fixo sempre na linha 13. Portanto, o que é que eu devo fazer? Vou apagar estas fórmulas e na primeira o que eu devia ter feito realmente era colocar, neste caso, um endereço misto, onde eu venho ter uma parte que é relativa, mas também tenho uma parte que é fixa, neste caso a linha, e vou fixá-la com o sinal cifrado. Ao copiar agora para as linhas de baixo, todos os valores vão ficar corretos. Agora é pedido para na célula F5, é fundamental introduzir então uma função para obter o valor a pagar de IRS. A taxa de IRS depende do valor do ordenado bruto e que na tabela aqui em baixo é possível verificar que para ordenados brutos inferiores a 1500 a taxa é uma. Se for maior ou igual a 1500 a taxa é outra. Portanto, é fundamental aqui eu poder decidir-me por aplicar uma de duas fórmulas. Ora, para executar esta tarefa, irei ter que então inserir uma função, que é a função se, que perante uma determinada condição, que neste caso é o ordenado bruto, o D5, se o D5 for menor que 1500, então se for menor que 1500, o valor a aplicar é os 20% do ordenado bruto. Portanto, seria então o D5 a multiplicar pelo D17. Mas neste caso, e porque depois também é preciso copiar para as células de baixo, vai haver outra vez a necessidade de fixar este 17. Então, colocar o cifrão. Agora, se o D5, realmente, se o ordenado bruto, neste caso, neste primeiro caso, que até é 2000, ora 2000 não é menor
1500. Então vai executar o que estiver programado no valor de falso, porque realmente é falso 2000, não é menor que 1500. Então, quando é verdade, aplica a multiplicação pelo D17, que é os 20%. Mas se não, então tem que aplicar e multiplicar pelo D18. D5, asterisco, D. E vou fixar a linha D18. Para que agora no processo de cópia fique tudo sempre correto. Neste caso, utilizei a função se para programar uma de duas opções, segundo uma determinada condição. Condição essa que programei para que, neste caso, se fosse menor que 1500, a taxa a aplicar seria o ordenado bruto multiplicado por 20%. Se não, então, é porque era maior ou igual. Então, sendo maior ou igual, tinha que multiplicar por 30%, ou seja, pela célula D18. O cifrão, para fixar a linha no processo de cópia. Agora, preciso, na célula G5, introduzir uma função para calcular o total de encargos, ou seja, a Segurança Social mais o IRS. Então aqui poderei pôr então igual a E5 mais o F5. E agora copiar para as linhas de baixo. Agora pede-se então para que na célula H5 introduzir uma fórmula para calcular o ordenado líquido, que é o ordenado bruto menos o total de encargos. Ora, o ordenado bruto está na célula B5 menos o total de encargos que está na célula G5. Então, neste caso, iria então aplicar a todas as outras células, sendo que este valor então é sempre a subtração, neste caso do 1600, menos o 656. Depois é pedido para elaborar uma formatação condicional no intervalo D5 a D5 a D10, de modo a que as respectivas células ficam com um fundo amarelo se o ordenado bruto for inferior a 900. Portanto, apenas preciso, neste caso, de ter uma condição, formatação condicional, gerir regras, e vou aplicar uma nova regra, formatar apenas células que contenham o quê? Um determinado valor que seja, neste caso, menor que 900. Então, sempre que todas estas células contenham um valor menor que 900, o objetivo é colocar, então, um preenchimento, um fundo amarelo. A regra está, ok? Portanto, neste caso verifica-se em duas situações. Agora, pretendemos mudar então o nome da folha, grupo 1, para setembro. Depois é pedido para que na célula C12 da folha mapa anual, C12, seja introduzida uma fórmula que vai buscar automaticamente o total dos ordenados líquidos à folha de setembro. Portanto, posso calcular aqui o total dos ordenados líquidos na soma automática. Ok, é isto que se pretende. E neste caso, agora vou colocar aqui o sinal de igual e dar um clique na folha setembro, dar um clique na célula que tem o total e dar Enter. E automaticamente, portanto, vai buscar o valor da célula H11, mas não desta folha, o H11 da folha de setembro, separado pelo ponto de exclamação. Vamos passar então para o grupo 2, onde existem algumas estatísticas para elaborarmos. Neste caso é para introduzir na célula F11 o número mínimo ou o menor número de alunos inscritos no ensino básico entre 2011 e 2013. Portanto, vou à procura então da função mínimo. Número mínimo de alunos do ensino básico. Ora, ensino básico aqui. Qual é que é o menor destes valores? E do Enter. Realmente o menor é o 900. Número médio de alunos inscritos no ensino superior. Também nos 3 anos. Portanto, vou aplicar a fórmula média e no ensino superior selecionar estes 3 dados para calcular então o valor médio. Número total de alunos inscritos em Portugal
do ano 2012. Portanto, aqui quero fazer uma soma, mas uma soma não deste intervalo que aqui é solicitado ou proposto, mas do ano 2012, do total de todos os alunos, básico, secundário e superior. Portanto, vou selecionar então só 2012, neste caso, estas 3 células. E depois, o número de anos em que no ensino secundário o número de alunos foi superior a 875. Portanto, quantos anos é que existiram aqui em que o valor foi superior a 875? Portanto, neste caso tenho que fazer um contar, mas um contar com uma determinada condição. E neste caso seria o contar ponto se, onde vou ter que colocar aqui os dados de duas situações. Primeiro, qual é que é o intervalo de dados que vamos ter que contar qualquer coisa. Neste caso, será do ensino secundário e serão estas 3 células. E depois, qual é que é o critério ou condição? Então, a condição é que o valor seja superior a 875. E não ok, e realmente 2 anos, existiram 2 anos do ensino secundário com superior a 875. É pedido agora a elaboração de 2 gráficos, um primeiro de colunas agrupadas, 3D, na própria folha, que nos mostre os dados do número de alunos inscritos em Portugal durante os anos 2012 e 2013. Neste caso, para a elaboração do gráfico, é importante que, antes de fazer a inserção do gráfico, antes seja possível logo selecionar quais são os dados que pretendemos para o gráfico. Neste caso, eu vou selecionar 2012, 2013 e vou selecionar também com a tecla de Ctrl, vou selecionar este conjunto aqui. Selecionei mais esta célula em branco, porque como o título destas duas colunas também é um valor numérico, o programa pode achar que é mais uma série de dados. Então eu vou selecionar estas 4 células e também este conjunto aqui de 4 mais 4 células. Então agora vou fazer o inserir do gráfico colunas 3D e automaticamente aparece então os dados do ensino básico, secundário e superior 2012 e 2013, que eram os 2 anos que eram pretendidos. Neste caso, pede ainda para fazer algumas configurações, diz que o gráfico também tem que ficar na própria folha, está cá. Na legenda deve ficar os níveis de ensino, o que não acontece agora. Portanto, devemos ir à opção dos 3 separadores, devemos ir à opção selecionar dados e, neste caso, inverter ou alterar o eixo do X com as legendas. Porque no enunciado diz então que na legenda devem ficar os níveis de ensino. Então, se eu alterar aqui a linha pela coluna, é exatamente isto que eu pretendo. Então, na legenda, ficar então os níveis de ensino. A legenda deve ficar do lado esquerdo, portanto, esquema. A legenda deve ficar do lado esquerdo. O título do gráfico é número de alunos, portanto, título do gráfico. Aqui temos duas hipóteses, uma que sobrepõe, o outro que não. E neste caso vou escrever número de alunos 2012 e 2013. Deve ainda mostrar a tabela de dados, portanto, selecionar o gráfico, as 3 opções, os 3 separadores, tabela de dados, mostrar, e colocar a segunda série de dados, neste caso, do ensino secundário, é a segunda série de dados, a do meio, com efeito de preenchimento a seu gosto. Portanto, se dermos aqui 2 cliques, ou podemos, na base e no preenchimento, alterar a cor, como também o podemos fazer com o botão do lado direito do rato, formatar a série de dados e, por exemplo, no preenchimento, colocar aqui um preenchimento, neste caso estava automático, mas posso escolher um padrão, posso escolher um sólido, neste caso uma cor, neste caso, mais uma vez, o amarelo. Por fim, é pedido ainda um gráfico
com o tipo que achar mais indicado, de forma a mostrar a percentagem de alunos inscritos nos 3 níveis de ensino no ano 2011. Ora, se é pedido um gráfico mais indicado para mostrar percentagens, estamos logo a partir do princípio que temos que selecionar um gráfico do tipo circular. Neste caso, vamos selecionar os dados para os 3 níveis de ensino e para 2011, que poderei então só executar desta forma e selecionar estes dados, porque não há mais nenhuma série, é apenas uma, circular 3D. O gráfico deve mostrar essas percentagens e este gráfico deve ficar numa nova folha. Neste caso, posso então dar aqui um clique no mover gráfico, porque quero colocá-lo aonde? Não como objeto desta folha, do grupo 2, mas como nova folha. E o nome será Alunos 2011. Ok? Automaticamente vem aqui para uma nova folha. E agora, para mostrar as percentagens, podemos sempre, por exemplo, através da opção rótulos e mais opções, ou então com o botão do lado direito do rato, formatar a série de dados. Que também temos sempre, além das várias formatações, sempre também a hipótese de colocar algumas formatações específicas. Neste caso, aqui especificamente para o rótulo dos dados e para mostrar, por exemplo, em percentagem, mais opções no rótulo dos dados, e neste caso o que pretendemos então é assinalar aqui a percentagem que nós queremos mostrar. Portanto, neste caso, os valores de percentagem já estão aqui no gráfico. Pronto, e assim fizemos uma ficha de trabalho onde recordámos algumas operações de formatação, onde tivemos que utilizar endereços relativos e mistos, neste caso para fixar linhas, a função se, operações de somar e de subtrair, algumas funções estatísticas e a parte dos gráficos. Bom trabalho.